Nesta lição, vamos abordar o método dos mínimos quadrados por regressão linear. O método dos mínimos quadrados é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar uma função ou uma curva de ajustamento ou modelo que melhor represente os dados observados. Este método baseia-se no cálculo dos parâmetros do modelo que minimizam o quadrado das diferenças ou distâncias entre os valores estimados e os dados observados. Para aplicarmos o método dos mínimos quadrados, por regressão linear, só podemos utilizar curvas de ajustamento cujos parâmetros sejam uma combinação linear, isto é, uma soma de parâmetros elevados à unidade, multiplicando ou não pelas variáveis independentes. De outra maneira, ou linearizamos a curva de ajustamento ou utilizamos uma técnica de regressão não linear. A decisão de qual a curva a adotar para ajustar aos pontos depende muitas vezes da visualização do diagrama de dispersão. Estamos a ver 3 diagramas de dispersão, por exemplo. A utilização de escalas logarítmicas também costuma ser vantajosa, gráficos semilog e log-log, para determinarmos que tipo de relação existe entre as variáveis. Estamos a ver nos 3 exemplos que este diagrama de dispersão aproxima-se de uma reta, este diagrama de dispersão aproxima-se de uma parábola e este de uma hipérbole. Entre as funções mais utilizadas para a regressão linear, os polinómios são os mais escolhidos. Também podem ser utilizadas a hipérbole e a exponencial, entre outras. Mas neste caso é necessário linearizá-las, uma vez que não são uma combinação linear de parâmetros. A hipérbole lineariza-se elevando a -1 ambos os lados da equação. E a exponencial lineariza-se aplicando logaritmos a ambos os lados da equação. A reta ficará definida por um declive igual a logaritmo de A1 e a ordenada na origem igual a logaritmo de A0. Sabendo qual o tipo de curva, é importante saber como calcular os coeficientes que definem aquela que melhor se ajusta aos dados. Por exemplo, se os dados tiverem uma tendência tipo reta, então vamos escolher a reta e há que calcular o A0 e A1. Se os dados tiverem uma tendência de parábola, iremos usar a parábola para aproximar os dados e teremos que calcular os parâmetros A0, A1 e A2. Se os dados tiverem uma tendência exponencial, teremos então que calcular o logaritmo de A0 e o logaritmo de A1. É importante notar que, apesar de uma relação entre variável dependente e variáveis independentes poder ser não linear, como é o caso da parábola, isso não significa que o modelo de regressão não seja linear. Como vimos, diz-se regressão linear quando se assume uma relação linear entre a variável dependente e os parâmetros do modelo, que neste caso se verifica uma vez que os parâmetros AK estão elevados à unidade. Supondo que os valores observados e o tipo de curva que melhor se ajusta estão representados na figura seguinte, uma medida da qualidade do ajustamento pode ser proporcionada pela soma dos quadrados das distâncias marcadas. Assim, a curva que melhor se ajusta será aquela cuja soma dos quadrados das distâncias for mínima. Esta costuma ser chamada de curva de mínimos quadrados e o método assim enunciado, o método dos mínimos quadrados. Os coeficientes da curva ou função de ajustamento obtêm-se resolvendo
o sistema de equações, uma vez que a função soma não tem máximos, tendo para infinito, e sim um mínimo, o qual se obtém igualando a primeira derivada a zero. Outra versão deste método, ou curva de mínimos quadrados, é a que define a distância segundo a normal à curva, em vez das distâncias vertical ou horizontal. Por exemplo, calculemos pelo método dos mínimos quadrados os coeficientes da reta de ajustamento, conhecida como reta de regressão linear. O erro ou soma das distâncias a minimizar é desenvolvendo a soma, temos que o somatório de yn ao quadrado menos 2 vezes yn vezes a0 mais a1 xn mais este termo ao quadrado. E aqui 2yn vezes a0, 2yn vezes a0, menos 2yn vezes a1 xn, que é o que está aqui, e por aí adiante. Tendo então a soma discriminada, podemos derivar a soma em ordem a A0 e em ordem a A1. Então, a derivada da soma em ordem a A0, vamos aqui à procura dos termos em A0, está aqui, portanto temos menos 2yn, como está aqui o somatório, é menos 2 somatório de yn, depois está aqui A0, será 2A0, como está aqui o somatório, é 2N A0, que é o número de pontos, o N, mais 2A1, somatório de xn igual a 0. Da mesma forma, podemos calcular a derivada da soma em ordem a A1, que dá isto que aqui está. Agora, vamos resolver o sistema de equações em ordem a A0 e em ordem a A1. Obtendo-se estes dois valores. Vejamos agora uns exemplos no MATCAD. Estamos então no MATCAD e temos 10 observações, n igual a 10, e os pares de pontos estão aqui apresentados. Temos aqui o gráfico dos pontos observados e estamos a ver, chama-se isto o diagrama de expressão, estamos a ver que estas observações têm uma tendência de reta. Se calcularmos o coeficiente de correlação de Pearson, que nos dá uma medida da correlação linear entre x e y, são as duas variáveis, esta é a variável dependente e esta a variável independente. Se calcularmos o coeficiente de correlação de Pearson, ele irá dar um valor próximo de 0,9, uma vez que estes pontos aproximam-se bastante de uma reta. Está aqui, então, a fórmula do coeficiente de Pearson, que dá 0,892, muito próximo de 0,9, e se calcularmos usando a função do MATCAD, é só escrever CORR, entre parênteses, o x e o y, e temos exatamente o mesmo valor. Aqui na expressão do coeficiente de correlação de Pearson, temos que o mu x e o mu y são as médias, calculadas como aqui estamos a ver. A média dos valores de x é o somatório dos valores de x dividido por n, a média dos valores de y é igual ao somatório dos valores de y dividido por n, e confirmamos com as funções min do MATCAD.
Então, se existe uma forte correlação linear entre as variáveis, será ajuizado procurarmos uma reta para aproximar estes pontos. Ora, vimos que o A0 e o A1 da reta são dados por estas fórmulas, já aqui estão calculados. Aqui ao lado estamos a utilizar a função line x e y, que é uma função do MATCAD que nos dá a ordenada na origem e o declive da reta, e como estamos a ver, dá exatamente os mesmos valores. E aqui estamos a usar outra função do MATCAD, que é regresse de x, y, e este 1 é para dizer que queremos calcular o polinómio de grau 1 que aproxima os pontos x e y de acordo com o critério dos mínimos quadrados. E estamos a ver aqui que é exatamente o A0 e o A1 da reta. Se quiséssemos calcular um polinómio de segundo grau, punhamos aqui 2, e vamos ver que ele daria um polinómio de segundo grau, o A0, o A1 e o A2. Novamente, calcular a reta e vamos agora traçar a reta no mesmo gráfico onde estão as observações. A reta é A0 mais A1 vezes x1. E como estamos a ver, a reta aproxima bastante os pontos. E agora vamos calcular um coeficiente de correlação que mede quão próximo esta reta está destes pontos. Isto é diferente do coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson dá-nos a relação entre as variáveis observadas. Mede-nos a correlação linear entre as variáveis observadas. Agora, este coeficiente de correlação diz-nos quão próximo está a reta dos pontos. O coeficiente de correlação varia também entre menos 1 e 1. Portanto, um valor próximo de 1 ou de menos 1 diz-nos que existe um grande ajustamento entre a curva e os pontos. Aqui ao lado temos a expressão para este coeficiente de correlação. O y com um tilde significa a função estimada, a função que nós calculamos, neste caso seria a reta. Este y tilde seria a reta. O y serão os valores observados. Agora vamos calcular o polinómio de segundo grau que melhor se aproxima destes pontos. Usamos a função regresse, pomos aqui o número 2 para nos dar um polinómio de segundo grau. Então os coeficientes, A0 vai ser o D3, vamos chamar isto vetor D, D0, D1, D2, D3, D4 e D5. Portanto o A0 é o D3, o A1 é o D4 e o A2 é o D5. E agora temos aqui calculado o polinómio de segundo grau. A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Temos aqui o polinómio. E podemos medir a correlação entre este polinómio e os pontos observados. E vemos que até é melhor que a reta.